Shalom, povo de Deus! Nós estamos começando a nossa segunda aula da semana da rejeição, a semana 2 da jornada Mulher Curada, uma jornada que cura mulheres e restaura famílias. Nós vamos dar continuidade ao tema de rejeição e eu sei que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aqui as partes do vídeo que você mais se identificou. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui também. Se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, onde você recebe todas as informações e um acompanhamento mais próximo dessa jornada, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo do WhatsApp, a me seguir no Instagram, @DRA Isabelle Martini, e eu sei que o Senhor ele tem muito mais a fazer na sua vida. Paizinho querido, nós iniciamos essa segunda aula e da mesma forma, Pai, eu peço que o Senhor blinde a mente de cada um que está me ouvindo com o teu sangue. Conecte a mente, Senhor, dessas pessoas ao céu e à sua voz. Que as tuas verdades e a tua palavra possa penetrar no coração de cada um, Pai, e vir de acordo com a necessidade de cada um, Espírito Santo. Remova toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, todo pensamento que não provém de ti, e traga sobre nós a luz. Guia-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te falar que eu tinha raiz de rejeição. Eu era oprimida com o espírito da rejeição. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei o meu processo de cura interior e libertação, aqui na igreja onde eu congrego hoje. Foi um processo que aconteceu muito no secreto comigo e com Deus, mas também eu tive orientação, direcionamento, como eu estou fazendo com você agora. E eu lembro que pelos dias em que eu fui liberta da rejeição, parecia que todas as minhas ações, elas ficavam grandes na minha frente. Eu comecei a perceber meu comportamento. Comecei a perceber que eu me justificava muito. Eu comecei a perceber que eu tinha necessidade de ser vista e validada por um determinado tipo específico de pessoas que tinha ligação com a minha rejeição, que foi na infância. Eu comecei a perceber meus comportamentos, eles ficaram grandes, porque eu não estava vendo que eu estava agindo assim. Só que quando Jesus começou a me libertar, eu comecei a perceber. E eu fui para a oração. Falei, meu Deus, por que eu estou agindo assim? Parece que eu nunca tinha me dado conta. Eu tenho uma necessidade de me justificar, de estar sempre preocupada se eu falei alguma coisa de errado, se as pessoas estão pensando mal de mim. Então eu ia para um restaurante, eu conversava com amigos, com pessoas, quando eu voltava eu ficava remoendo a conversa inteira, passando tudo que eu falei. E se eu visse que talvez eu tivesse falado algo, eu queria me justificar e eu ficava me justificando e piorava a situação. Então sempre remoendo todas as minhas ações, as minhas falas. É infernal isso. Se você passa por isso, eu quero te dizer que isso é infernal. Isso ocupa um espaço dentro da tua mente, na tua alma e no teu coração, que inclusive te afasta de Deus, do teu propósito, de ouvir a voz de Deus para avançar no seu propósito, no seu destino. Você fica ali que nem um hamster numa roda gigante, mastigando. E eu falei, cara, eu quero ser livre disso, porque começou a ficar um tormento, porque quando a luz entra, a treva precisa sair. Eu comecei a ver que eu estava num cativeiro. E eu fui orar. Onde começou isso? Será que foi na minha infância? Aí eu fui entender sobre raiz de rejeição. Eu até encontrei esse livro, eu indico para vocês A Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer. E eu fui, meu Deus, mas como, aonde? Que lugar? E eu fui num evento da igreja de libertação. E aí o pastor colocou a mão na minha cabeça. Ele falou assim, ó, vem aqui pra frente, se você não tiver, né, se sentindo e tal. Colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu fui para um lugar na minha infância que eu não sabia. E na hora ali do mover eu não entendi nada. Eu só comecei a ficar muito enjoada, eu queria vomitar. Porque quando você está sendo liberto, você pode sentir enjoo. Talvez me ouvindo aqui, você esteja se sentindo enjoado.
e você está sendo liberto, eu declaro em nome de Jesus que nenhum espírito de rejeição vai permanecer, saia em nome de Jesus. E eu comecei a colocar para fora realmente, eu comecei a meio que vomitar, mas era uma coisa estranha. E aí a minha mente foi para minha infância. E era como se eu visse mais ou menos aonde aquilo tinha começado. E depois do evento, eu sabia que eu tinha sido liberta, mas eu queria entender o que aconteceu. E eu comecei a orar, Pai, mas exatamente me explica o que aconteceu. E eu lembro que de madrugada uma pessoa chegou aqui na minha casa, do nada, sem me avisar. Dormiu aqui, na manhã seguinte, ela me chamou e ela começou a falar, a confessar que tudo que ela tinha me feito numa fase da minha vida que eu não tinha nem consciência, porque eu era criança, eu nem me lembrava, isso nem vinha na minha mente. E aí eu falei, não, eu te perdoo, porque Deus já me mostrou, eu já sabia que tinha acontecido algo, eu só não sabia exatamente o que. E aí eu liberei perdão, olha só para você ver. E eu fui livre da raiz de rejeição. Só que eu percebi uma coisa. A nossa alma, ela ainda carrega os códigos dos hábitos anteriores à cura. Então, anteriores à libertação. Então, quando você é liberto de espíritos malignos como rejeição, medo, engano, opressão, quando você é liberta desses espíritos, você é liberta. Só que a sua alma é como se ela ainda carregasse os códigos, aquele hábito comportamental. Então, eu tinha um hábito comportamental de me justificar. Eu tinha um hábito comportamental de buscar aprovação de determinada pessoa. Eu tinha um hábito comportamental de estar remoendo tudo que eu falava. Então eu comecei a perceber que, embora eu tivesse sido liberta, a minha alma precisava ser recodificada, renovada, transformada pelo Senhor, e isso era um processo de cura interior. Então, quando nós somos libertos, nós precisamos da cura interior. Eu acredito que a cura interior, ela precisa vir antes da libertação e depois da libertação. Então, eu comecei a entender que eu não precisava me justificar, porque eu era filha de Deus. Que eu não precisava viver num cativeiro remoendo pensamentos. E eu quero entrar com isso para você, para que você saiba o que é que Deus começou a ministrar ao meu coração e de que forma Ele começou a colocar novos códigos de comportamento na minha alma, novos hábitos de comportamento. Foi um processo. Foi um processo onde o Espírito Santo me mostrou que eu não posso controlar o amor das pessoas. Não é porque as pessoas me rejeitam que Deus me rejeitou. A Bíblia fala claramente que Jesus ele foi desprezado, rejeitado. Mas ele era arraigado no amor do Pai Celestial. Então ele não dependia do amor das pessoas da terra. Então, a primeira coisa é que você não pode controlar quem vai amar você. Isso está fora do seu controle. Isso não dá para fazer. Então perca totalmente a expectativa de pensar que quanto mais você é perfeito, quanto mais certo você fala, quanto mais você diz sim para a pessoa, quanto mais você faz o que aquela pessoa quer, quanto mais você fica tendo comportamentos para agradar aquela pessoa, você vai fazer com que aquela pessoa te ame, porque você não vai. Porque o amor verdadeiro, ele é livre de interesse. A pessoa que te ama, ela te ama genuinamente pelo que você é. O amor, a raiz do amor é a essência divina. A Bíblia diz que Deus é o amor. Ele não faz amor, ele é o amor. Então, quando eu amo alguém, eu estou manifestando a essência divina que há dentro de mim, na direção de alguém. E se alguma pessoa não consegue amar você, o problema não está em você, o problema está na pessoa. Se alguma pessoa não consegue te amar independente dos teus resultados,
Se alguma pessoa não consegue te amar, independente das tuas imperfeições, o problema não é em você, o problema é a pessoa que precisa de alguma maneira ser aperfeiçoada no amor de Deus. Mas você não controla isso. Agora você precisa saber que aquela centelha de amor que um ser humano te entrega, ele é completo em Deus, porque foi Deus que deu a capacidade das pessoas para nos amar. Então, se a fonte é Deus e você está conectado à fonte, logo você não depende exclusivamente desse amor. Você é dependente do amor de Deus. Outra coisa que o Senhor me ensinou é que nós não podemos viver a vida dependendo da aprovação, da validação. Mesmo que a pessoa ame você, ela não vai concordar com tudo que você diz. Mesmo que a pessoa deseje você por perto, ela não vai concordar com tudo que você fala, com todos os seus comportamentos, porque nós somos diferentes. Então você nunca será 100% aprovado por alguém. A pessoa pode até falar, fingir que está te aprovando 100%, mas uma coisa ou outra você não vai agradar. E tá tudo bem. E você não precisa se justificar por isso. Outra coisa que eu aprendi é que eu preciso confiar que Deus é o bom pastor e que nada vai me faltar. E não é só comida, não é só alimento, mas também é afeto. Que se um amigo virar as costas para mim hoje, amanhã, Deus vai preparar um outro amigo que também é amigo de Deus para estar comigo. Ore para que Deus te apresente os amigos dele para você. Porque as pessoas que Deus apresenta para você, as amizades que Deus coloca na sua vida, são pessoas que estão preparadas para conviver com todas as tuas versões. São pessoas que têm o caráter de Deus, e o caráter de Deus é a fidelidade. Eu lembro que uma das coisas que me deixou pasma com a minha amiga, a Rainha, uma amiga que eu conheci aqui em Balneário, é que um dia ela chegou para mim, ela falou assim, olha, se um dia você não gostar de alguma coisa que eu falar para você, se um dia você ficar chateada comigo, um dia acontecer qualquer coisa, você vai dormir que passa, no outro dia a gente continua sendo amiga. Não existe a possibilidade dessa amizade acabar. Eu sou fiel. Eu entendi a fidelidade com aquele ato. Não importa se um dia ela vai me ofender, se um dia eu vou ofender ela, porque é óbvio que eu vou ofender ela e ela vai me ofender, a gente é ser humano. Nós somos fiéis, leais, e no dia seguinte estaremos lá uma pela outra. Como o Senhor aproximou Jonatas e Davi, a Bíblia diz que ele o amou. Esse amor foi um amor de Deus, foi uma amizade divina. Essas amizades que Deus vai apresentar para você, essas amizades que você precisa buscar. Não é pessoa que você tem que estar toda hora preocupada com o que você está falando, o que você está deixando de falar, o que você está vestindo, o que você está comendo, de que jeito que você está... Você não pode depender do humor das outras pessoas. E o bom pastor não vai deixar faltar amigos e afetos na sua vida. Não tema perder as pessoas. Seja de verdade. Tem padrões e expectativas alheias que você não poderá suprir. Não tema perder as pessoas. Tema perder o Espírito Santo. Tem padrões e expectativas alheias que você jamais poderá suprir. Seja de verdade. A verdade de quem você é, a verdade da estação que você está vivendo, a verdade daquilo que você realmente acredita. Mesmo que você esteja errado, permita-se ser verdadeiro, caminhar com autenticidade na direção daquilo que você valoriza e acredita, sem tentar suprir expectativas alheias. Porque quando você for de verdade,
as pessoas que devem estar no seu propósito e no seu caminho, elas cooperam com aquilo que você carrega e na direção que você está indo. Quando eu tento suprir um padrão e uma expectativa alheia que foge da verdade de quem eu sou, dos valores que eu carrego, daquilo que eu posso fazer, daquilo que me compete fazer, daquilo que é o meu propósito fazer, eu fujo do meu caminho. Eu saio da direção de Deus, eu saio daquilo que é para minha vida. Então eu não vivo pelo padrão e pela expectativa alheia. Eu vivo pela voz do Espírito, pela bússola que Ele plantou dentro de mim, por um reto caminho. E aqueles que cooperam para esse propósito, automaticamente irão se relacionar comigo com muita naturalidade, porque estão indo na mesma direção. Então, não atrapalha, é pesado, te paralisa, te deixa infrutífera, estéril. Desviar o seu caminho para corresponder a um padrão e uma expectativa. Faz você deixar de ser quem você é. Faz você deixar de ocupar o espaço que só você pode ocupar no mundo. Existe um espaço, uma posição que ela só é sua e que ninguém pode ocupar. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém, porque existe algo que é só para você. A biologia nos mostra isso. Nós somos únicos. Você é única. Então vai agregar quem estiver caminhando na mesma direção. Tem pessoas que estarão numa estação, mas não estarão em outra. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tema perder as pessoas, tema perder a visão do seu propósito, a direção que Deus te deu para caminhar. Outra coisa que o Senhor me ensinou para codificar a minha alma é: não se justifique. Espere o feedback, não remoa. O que isso significa? Eu acabei de falar uma coisa e eu acho que eu machuquei a pessoa, eu acho que a pessoa me interpretou mal, eu acho que a pessoa não entendeu muito bem o que eu disse, talvez eu tenha que esclarecer melhor o que eu falei. Aí começa você remoer. E esse você remoer, você começa a criar justificativas para justificar suas palavras, aquilo que você disse. E você está criando um cenário tudo dentro da sua cabeça. Mas você não tem como saber o que é que está passando pela cabeça do outro, de que forma que o outro interpretou e se realmente o outro ficou chateado ou pensou alguma coisa de você. Então, antes de você remoer e se justificar e ficar ali dias com Satanás te oprimindo a mente, espera um feedback. Espera. Você foi verdadeiro, você disse o que acreditava, com respeito, com educação, obviamente, que a gente não é mal educado aqui, a gente age com amor. Você agiu da maneira como você acredita. Você não tem que remoer e se justificar. Se a pessoa não gostou, se a pessoa se sentiu mal, se a pessoa se sentiu ofendida, se a pessoa se sentiu isso ou aquilo, ela vai te trazer um feedback. Uma hora ou outra o feedback vai chegar. Então deixe para se preocupar com o que você vai fazer quando o feedback chegar. Filtra. Veja se realmente tem base, se realmente tem cabimento. Tem pessoas que elas vão se sentir ofendidas e elas vão sair da nossa vida por motivos que não são motivos justos, mas é a forma como ela se sentiu. Então, querido, me perdoa, mas eu penso assim mesmo. Essa é a minha posição, esse é o meu posicionamento. Me perdoa se eu te ofendi, se eu te machuquei, se foi a forma como eu falei, mas essa é a minha verdade. Eu realmente acredito nisso. Se a pessoa tiver que sair da sua vida, é porque não é para ela estar na sua vida.
Passe o filtro da verdade. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não sei quem é que é autor dessa frase, que diz assim: você não é mais porque te elogiam. Você não é menos porque te criticam. Você é o que você é. Ter consciência de quem você é, das suas fraquezas, dos seus defeitos, daquilo que você está batalhando para melhorar, para vencer. E muitas vezes essas partes que nós estamos batalhando para melhorar, para vencer, são coisas que a gente ainda vai ter que pedir muito perdão para as pessoas. Talvez você está tentando tratar aí um comportamento de ser uma pessoa explosiva. Você quer melhorar nisso. Então você vai ter que ter o perdão na ponta da língua. Você sabe que você é assim, que você está melhorando, que o Espírito Santo está te tratando. Então fulano, me perdoa. Eu estou buscando melhorar, me perdoa. Agir por impulso, me perdoa. Me perdoa, tem que estar na ponta da língua, porque você é o que você é. Você está no caminho de uma transformação. Mas você pode ofender e machucar, da mesma maneira como pode ser ofendido e machucado. Então, o perdão, eu libero, mas eu também peço o perdão. Tem que estar na ponta da nossa língua. Permita-se ser corrigido pelo Espírito Santo, na presença de Deus e não pela sua alma, não pela sua carne. Porque se você for corrigido pela sua própria alma e pela sua carne, você será corrigido pela ótica da rejeição, do abandono, das emoções, da condenação, da culpa. Mas se você for corrigida pelo Espírito Santo, você será corrigida na presença de Deus, em amor. E a correção do Espírito Santo, ela traz duas coisas: paz e metanoia. Você sente paz, alívio, e você tem uma mudança de mente, automaticamente uma mudança de comportamento. É diferente da correção almática e carnal, onde Satanás nos prende na rodinha do hamster, onde você fica ali, você nem sabe se é, se não é, se ofendeu, se não fez, você fica ali, aquela coisa oprimida. Quando o Espírito Santo nos corrige, a paz e metanoia, deixa ele te corrigir, e não a sua alma. Talvez você vai começar a praticar isso com mais frequência, parar de remoer, de se justificar. E um belo dia você vai estar no culto, vai ouvir uma palavra, pá! Nossa! Eu agi dessa forma, não deveria, Senhor, me perdoa. Como eu posso corrigir esse erro? Algo muito tranquilo, muito maduro, sabe? Remoer nos paralisa. Não se defenda por rebelião e não se ofenda por vitimismo. Tem pessoas que estão sempre na defensivas, sempre com medo de ser machucadas, sempre na rebelião, sempre na rebeldia. As pessoas nem terminou de falar, você já está contra-argumentando, porque você foi tão ferida que você quer ter a certeza por si só de que ninguém nunca mais vai te ferir. Então você se autoprotege, você se autodefende. Isso é perturbador. Porque muitas vezes, quando nós recebemos algo de outras pessoas com os olhos da ferida, a gente distorce. E às vezes a gente se defende sem necessidade de se defender. Às vezes a gente referencia no outro a culpa por algo que outra pessoa nos fez, que ainda opera sobre a nossa vida, feridas que ainda não foram tratadas, e aí a gente referencia numa pessoa que não tem nada a ver, numa pessoa que nunca fez nada de mal para nós, numa pessoa que nos ama verdadeiramente. Outra coisa é não se ofenda por vitimismo. Você não é uma vítima. Você é filha de Deus, carrega a centelha divina. Você não é uma vítima. A ofensa não tratada imediatamente gera uma raiz de amargura. E a raiz de amargura abre legalidade para Satanás nos oprimir, o que vai gerar em você esterilidade. Você não vai frutificar. Então nós não podemos ser pessoas que se ofendem. Você fica ofendido?
Não, a ofensa, ela não tem ver. Ah, quando eu posso me ofender, quando eu não posso? Você não pode. Nossa, mas doeu aquilo. Leve aos pés de Jesus. Trate imediatamente. Libere o perdão imediatamente. Resolva-se com seu irmão imediatamente, mas não dê asa à ofensa. Não permita que ela crie uma raiz de amargura dentro do seu coração. Eu tratei de um caso de uma moça que ela teve muita rejeição na vida dela. Quando eu estava cuidando dela, chegou a doer meu coração de tudo que ela passou na vida dela. Foi assim, muito difícil mesmo. E eu lembro enquanto eu estava aconselhando ela, eu precisava falar algumas coisas para ela e era até difícil para mim falar. Mas eu tinha que trazer a verdade da palavra para ela. O passado dela estava definindo o presente. O passado com outros relacionamentos que abusaram dela, que trataram ela de maneiras terríveis, ela estava referenciando com o atual relacionamento dela, que era um homem que amava ela, uma relação saudável, um homem assim que era capaz de entregar a vida dele para ela. Só que ele é um homem, ou seja, ele não é perfeito, ele é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos, mas aquele homem imperfeito verdadeiramente amava ela, diferente dos outros que não eram imperfeitos, eram cruéis, abusadores. E ela referenciava nele aquela dor, então ela sempre estava na defensiva e se ofendendo. Então, ela exercia sobre esse marido uma cobrança que ele não podia suportar. Uma cobrança muito grande, porque quando a pessoa tem raiz de rejeição, ela cobra o outro do mesmo jeito que ela se cobra, porque a cobrança é a forma como é a forma dela ter o controle daquela relação. É a forma que ela tem de ter a certeza de que ela não vai ser ferida. Então, a qualquer mínima faísca dela ser ferida, ela pega aquilo e ela transforma numa cobrança para ter o controle da relação e se autoproteger. Mas isso não é bíblico. A rejeição, a cobrança, ela nos aprisiona dentro de nós. Veja, os teus olhos não foram feitos para dentro, os teus olhos foram feitos para fora. Então, quando você está aprisionado dentro de você, você está num cativeiro insuportável. Por isso Jesus diz: se você tentar salvar-se a si mesmo, você irá se perder. Você vai perder a sua vida. Se você tentar salvar a sua própria vida, você vai perder. Mas, se você entregar a sua vida por amor a mim, você vai encontrar. E a palavra vai nos dizer que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá fruto, floresce. A pessoa que foi rejeitada, ela tem necessidade de estar o tempo todo salvando-se a si mesma. Ela tem dificuldade de se entregar verdadeiramente a novas oportunidades, a novas relações, ao propósito, ao relacionamento que ela tem conjugal. Porque ela continua referenciando a rejeição em pessoas que não têm nada a ver com o que ela passou. No propósito de vida que Deus deu hoje para ela. Ela continua tratando a vida pós-libertação, pós-Jesus, pós-consciência. Ela trata a vida dentro da aliança como se ela estivesse fora, como se fosse a vida passada.
Um dia eu atendi um casal e a mulher falou assim pra mim, mas faz X anos que eu tô vivendo, eu não quero mais viver assim e tal. Desde que a gente começou a atender eles, fazia meses que eles haviam se convertido verdadeiramente. E não tinha como em meses o marido dela virar outra pessoa. E ela também. Só que ela estava levando em consideração os 20 e tantos anos fora da aliança, da presença, da clareza. Talvez você tenha nascido na igreja assim como eu. Eu nasci na igreja, mas eu fui ter consciência faz 4 anos. Que eu realmente vivo uma vida onde eu estou colhendo frutos de ações conscientes. Onde eu estou fazendo escolhas reais e não com base nas feridas. Então, o rejeitado, ele tem esse hábito de estar se salvando a si mesmo o tempo todo, de estar aprisionado dentro de si, quando ele precisa morrer. O grão de trigo, ele vai ter que morrer, porque senão ele fica só. Morrer para o medo, morrer para a insegurança, morrer para as setas do inferno na tua mente dizendo que vai se repetir de novo, vai ser tudo igual. Você precisa ter fé de que não vai se repetir, não será igual. E se em algum momento você for machucado e ferido, você está arraigado no amor de Deus, alicerçado nesse amor. E ainda que você sofra como Jesus sofreu, é diferente agora, não é igual. É como que um privilégio hoje. Sofrer por amor de Cristo. Permanecer, ser fiel às pessoas, ao propósito, aquilo que Deus colocou na sua vida. E não sair correndo e não abandonar porque você está se sentindo ofendido e mal, mas chegar e resolver como um adulto maduro. Eu amo você. Você é minha amiga, eu tô chateada com isso, não gostei disso, mas eu amo você. Meu bem, eu amo você, me perdoa por isso, por aquilo, você não é fulano, você não é ciclano. Você é o meu marido e eu te amo. Ainda que não seja perfeito, porque nós não somos perfeitos. E para encerrar, eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, o verso 16, que diz assim: Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Amém? Um beijo, fiquem com Jesus e até a nossa próxima aula.